está começando mais um Nossa Gente pela tela da TV Cidade Verde e hoje nós estamos numa escola estadual chamada Professor Fernando Leite Campos e eu vou conversar com o professor Douglas, ele que é professor há 11 anos, se formou na UFMT e vai contar pra gente tudo dessa profissão que na verdade é uma missão. Vem comigo. Olá, professor! Nosso amigo professor Douglas Campos, muito obrigada por receber a gente, professor. Olá, Michele, tudo bom? Dá um oi para todo mundo. Vamos reconhecer a escola um pouquinho. Hoje a gente está comemorando a festa da primavera, né? A gente está com uma decoração especial um pouquinho diferente do dia a dia. Vocês e os alunos prepararam, né? Exatamente. A Festa da Primavera ela é promovida tanto pela gestão, pelos professores, quanto também pelos alunos, né? A interação da escola e do aluno aqui ela é bastante intensa. Como é que é isso? Isso é muito importante, né, professor? Exatamente. Essa relação, a proximidade do professor com a escola, o professor com o aluno, é o que faz toda a diferença do nosso trabalho. Nós vamos lá para a sala de aula, onde de fato a magia acontece, né, professor? Exatamente, vamos conhecer um pouquinho da sala de aula aqui do Fernando Leite, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Ah, não saia daí, vamos embora! Eu quero que você conte pra gente como é que surgiu esse professor. Bom, Michele, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, começou aquela dúvida de qual curso fazer para o vestibular, né? E aí eu me deparei com uma situação bastante inusitada. Eu cheguei para fazer a inscrição, eu tinha um formulário para preencher, eu sabia que eu tinha afinidade com as áreas de linguagens e as áreas de humanas. Fiquei em dúvida entre cursar o curso de História e o curso de Letras. E por incrível que pareça, eu fiz o Mamãe Mandou, caiu o curso de Letras, né? Fiz a inscrição, passei, se eu não me engano, passei em terceiro lugar no vestibular, né? E aí fui fazendo o curso, um curso de 4 anos de duração. Quando chegou no último ano, que era o ano de fazer o estágio, de entrar em sala de aula, que assumi uma sala de aula, eu entrei. Aí a hora que fui interagir com os alunos, teve o contato com os alunos, foi paixão à primeira vista. Falei, é isso que eu quero para minha vida. De lá para cá, só alegrias. Muitas alegrias em sala de aula, essa interação ela é sempre muito boa, né? Mas assim, nós temos algumas dificuldades que precisam ser vencidas todos os dias, né? Isso tanto na escola particular quanto na pública, o relacionamento com os alunos, a participação da família ela é bastante importante. E aí o professor de vez em quando ele faz esse viés de pai, de tio, de psicólogo, de conselheiro, de amigo, porque as crianças, os nossos alunos, eles precisam desse olhar diferenciado. Não é só chegar aqui e ensinar aquele conteúdo do livro, aquela matéria que tem que ser cumprida. Se a gente não tem uma atenção, uma dedicação um pouquinho maior, a gente passa pela vida do aluno sem fazer muita diferença. E o nosso papel como professor é fazer a diferença na vida de todo mundo. Nós estamos aqui para formar um cidadão, formar uma pessoa melhor para o mundo, né? Quais são as maiores dificuldades que o professor passa? Hoje eu posso te falar que a nossa maior dificuldade é trazer a família para dentro da escola. Porque o aluno que tem a família participativa, que traz a mãe, o pai, o tio, a tia, a avô e a avó para a escola, ele é um aluno diferenciado. Quando a família acompanha, ele consegue se perceber mais cuidado, mais protegido e ele acaba tendo uma dedicação maior. Aquele aluno que tem um acompanhamento um pouco menor, a gente percebe a produção dele bastante dificultosa, né? Ele tem mais dificuldades com disciplina, ele tem mais dificuldades com a questão da responsabilidade, de cumprir as tarefas. Ele acaba não sendo a mesma produção, não tendo o mesmo resultado que os demais que têm esse acompanhamento da família. Hoje a nossa maior dificuldade é a participação familiar. É muito difícil, né? Acaba se tornando um aluno que tem uma produção menor, mas também muito carente, né? E suscetível, se tornando assim vulnerável. Sim, é uma situação mais dificultosa, né? Mas isso não impede também o nosso trabalho. O nosso trabalho também é trazer esse aluno para próximo de nós, né? E mostrar para ele as possibilidades que ele pode ter durante a vida. Nós estamos comemorando um dia muito especial na vida de todo mundo,
que quer ser alguém, né? Todo mundo tem referências de professores. Você se inspirou nos seus professores? Quais deles? Com toda certeza. Eu tive bons professores, agradeço muito a isso, né? Na época do ensino fundamental, minha professora Ivone, de português, assim como eu, me inspirou muito. Eu tive o professor Rogério, de educação física, que era aquele parceiro, aquele professor amigo que conversava, que dava conselhos pra gente, né? No meu ensino médio, eu tive a Lu Patatas, que foi professora também de português, literatura, que me fez amar a literatura, e muito por causa dela eu fiz literatura quando fui fazer a graduação. E dentro da faculdade eu tive a sorte de ser aluno da mãe da Lu Patatas, a nossa professora Maria Patatas, que hoje não está mais entre a gente, mas ela é uma professora de alma, de vida, que me ensinou muita coisa de como ser uma pessoa melhor. O professor tem a função, missão de semear no outro a vontade de querer aprender. Como é que você faz isso? Como é que você inspira os seus alunos? Aí são técnicas diversificadas, a gente não pode contar todo o segredo, senão... Não dá para contar, né? Não dá para contar todo o segredo, senão a gente perde um pouquinho do charme da coisa, né? Mas você usa outros artifícios, você teve que procurar isso dentro da literatura, enfim, para poder ter dinâmica nas suas aulas e atrair os alunos que hoje são muito tecnológicos para prestar atenção na aula? Com toda certeza. Eu tento diversificar ao máximo as minhas aulas, uma aula que nunca pode ser monótona. Essa geração de agora tem um span de atenção muito curto, então a gente tem que estar sempre mudando o tom de voz, fazendo uma dinâmica, uma leitura diferenciada, fazendo um projeto de seminários, fazendo uma aula interativa lá no lado de fora, levando para a biblioteca, levando ao cinema, ao teatro, conversando sobre coisas do dia a dia para eles entenderem a relação que o que eles estão vendo dentro de sala de aula tem a ver com a vida deles. Porque se ficar só no conteúdo, é desinteressante, fica chato, ele não consegue conectar o conhecimento do livro com o conhecimento do dia a dia da vida dele. E a gente precisa fazer essa ponte para que ele se sinta interessado nesse conteúdo. E não fique alienado, né? É de uma forma de você contextualizar esse cidadão para se preparar para o mundo. Com certeza. Hoje, uma das grandes dificuldades é formar um cidadão mais crítico, aquele cidadão que sabe olhar para a sociedade e analisar que a vida dele tem relação com o mundo, né? E aí, isso dentro dos textos, dentro dos filmes, dos vídeos que a gente faz em roda de discussão, de debate, ele consegue mostrar um ponto de vista que às vezes me surpreende bastante. Esses dias eu fiz um seminário com as minhas turmas dos 7º anos. Aí eles estavam dando depoimento para mim sobre depressão, bullying, ansiedade. E eles deram depoimentos pessoais que foram bastante emocionantes. E aí faz a gente lembrar que não é só nós que ensinamos. Eles também têm coisas para ensinar e a gente também tem coisa para aprender. Falando no bullying que vocês presenciam diariamente no cotidiano da escola, como você acha que as políticas públicas estão atuando de fato para eliminar esse preconceito, esse bullying, esse assédio que infelizmente é muito presente na escola e na vida dos estudantes? Olha, o bullying é uma coisa que sempre existiu. E graças a Deus agora está sendo discutido bastante dentro das escolas para mostrar para as crianças, para os adolescentes que isso não é uma prática boa, que isso é uma prática que machuca, que agride, que bullying não é brincadeira, que isso pode ter consequências graves, né? E isso tem crescido bastante, a questão de mostrar, levar à discussão, de trazer esse tema à tona, de trabalhar com alguns filmes, de trazer a conscientização, tem sido bastante importante. É claro que a gente está dando alguns passos e existem vários outros para serem dados, né? Mas esse primeiro passo da conscientização, de a criação da consciência que ele precisa parar com aquele comportamento que não é uma brincadeira, que quando o outro se sente magoado, aquilo faz mal, isso já faz bastante diferença. A gente até apresenta um dado para eles que a maioria das pessoas que sofrem bullying volta como agressor numa próxima vez que o bullying aparece na vida deles. E que a gente tem que dar um basta nessa situação. O que você mais gosta de ser professor? Eu gosto da interação, de poder olhar no olho do meu aluno e ver que ele aprendeu uma coisinha cada dia e que ele está se tornando uma pessoa melhor e que vê aquilo que eu pude participar, que eu pude plantar uma sementinha e ela vai germinar alguma coisa bacana. Qual que é o seu maior desafio? Hoje o meu maior desafio, na verdade não é um, né? Nós temos vários desafios. Nós temos aí uma geração que precisa de muita atenção. Eles têm um déficit de atenção natural deles, eles são muito rápidos, eles são muito interativos, eles são digitais, né? E aí, prender a atenção desse aluno aqui com uma aula,
falando de gramática, às vezes, de crase e tudo mais, segurar essa atenção e fazer essa aula ser divertida, fazer essa aula ser interessante para ele é um desafio bastante grande, que graças a Deus eu tenho conseguido vencer todos os dias. Nossa educação ela é feita igual uma construção de uma casa, tijolinho por tijolinho. Um dia após o outro, um conteúdo após o outro, uma aula após a outra. E é aquela interação que a gente leva os alunos por vários anos e a gente vê o crescimento dele. Então, assim, é muito difícil a gente mensurar a participação que a gente tem na vida dele. A gente só vai ter esse resultado muitos anos depois, quando ele encontra a gente na rua e fala: professor, muito obrigado, você me ensinou alguma coisa. Esse reconhecimento é uma coisa gratificante para a gente. A gente colocou uma frase aqui que eu achei incrível: aprende para ensinar, ensina para viver, vive para educar. É isso mesmo? Exatamente. Nós vamos para uma graduação dentro da faculdade, da universidade, e lá nós aprendemos alguns conceitos, uma técnica ou outra de como se passar esse conhecimento, né? Mas a gente aprende de verdade dentro de sala de aula, ensinando. E aí, quando nós chegamos aqui, que a gente tem que preparar a aula, preparar avaliações, pensar, será que meu aluno vai entender aquilo? É a hora que a gente realmente aprende o conteúdo e tenta dominar algumas técnicas diversificadas, porque às vezes eu explico de um jeito para um, que ele pode não entender, e eu tenho que buscar outras maneiras para explicar para esse aluno, para fazer com que ele entenda aquele conteúdo. E aí é a diferença do ser professor e ser educador, né? O professor é aquele que vem na sala, passa o conteúdo, passa a atividade e vai embora. O educador é aquele que se preocupa, que está em casa pensando: como é que eu vou fazer para explicar esse conteúdo para que aquele aluno consiga entender? Ah, naquela minha sala de 30 alunos, eu sei que 25 vão entender desse jeito, mas e aqueles outros 5? Eu não posso esquecer ninguém para trás. Eu tenho que ser muito responsável em fazer os 30 acompanharem ao mesmo passo, né? Temos os alunos que são mais rápidos, eles conseguem se destacar um pouquinho mais, e esses a gente tem que desafiar sempre um pouco para estimular esse conhecimento nele, mas eu não posso deixar ninguém perdido, não posso deixar ninguém para trás. Eu tenho que fazer o grupo todo caminhar junto, como se fosse uma manada de elefante. Ninguém fica para trás. Tá certo, é isso aí, não pode deixar ninguém para trás. Agora eu quero saber, qual que é a sua rotina? Nossa, essa é a pergunta mais difícil de responder. Hoje eu trabalho em 3 escolas, né? Sendo 2 particulares no período da manhã e aqui no Fernando Leite no período da tarde, que é a nossa escola do estado, né? Então, assim, de segunda a sexta, aulas corridas, né? Manhã e tarde. À noite preparar prova, corrigir prova, olhar caderno, preparar aula. Final de semana preparando simulado. É bastante pesado, é bastante corrido nosso final de semana, nosso dia de semana também. E de estudo, né? Muito estudo. Muito estudo, porque a gente precisa se atualizar todos os dias, né? Todo dia você tem uma notícia nova, tem um lançamento de um novo jogo, tem um lançamento de um filme, e se eu ficar desatualizado, a criançada não consegue olhar mais para minha aula, e aí eu não consigo conversar com eles. Então, estreou um filme no cinema, eu tenho que ir lá me atualizar, assistir, para poder comentar com eles também, né? Agora estou na biblioteca com o professor Douglas, o lugar que você mais ama. Com toda certeza, um dos meus lugares favoritos da escola é a biblioteca. Sempre trago meus alunos aqui para conhecer um pouquinho do universo dos livros. É muito bom, gente. O hábito da leitura é tão importante. Isso. O hábito da leitura, ele é transformador, porque é a partir da leitura que a gente aprende, né? Nós não somos igual ao computador que você vai lá e baixa um arquivo. Se você não pega o livro, abre, senta e vai ler, não tem como aprender de outra forma, né? Só de ouvir é muito mais difícil. Se você pega e lê e pratica, fica mais fácil a coisa e mais gostosa também. E o mais legal é assim, quando você começa a ler, você tem uma dificuldade, né? Mas depois vai se tornando algo que você tem sede cada vez mais de ler e ler, não é verdade? Com toda certeza, tanto que a gente faz uma gradação de leitura. A gente começa com textos mais visuais, como história em quadrinhos, né? E aí aos poucos a gente vai aumentando a densidade da leitura do livro para que o aluno sinta interesse, porque se ele não achar isso interessante, ele não vai ter o hábito da leitura, e aí isso pode matar um leitor, isso é um crime praticamente.
né? Quais são os clássicos que você quer mostrar pra gente? Olha, começando pelos quadrinhos, nós temos a Turma da Mônica. Ah, esse é um clássico eterno. Turma da Mônica toda, né? Aí passando para a próxima leitura, a gente vai começar a ver um pouquinho de literatura inglesa, como Harry Potter, né? Para a fase da infância, da adolescência, é um livro fantástico para se fazer a leitura com magia, com aventura, que eles gostam bastante. E a partir daí a gente começa com as ideias dos romances, aí vai para a literatura brasileira, com Machado de Assis, com Clarice Lispector, que eles começam a gostar mais quando são adolescentes. Que aí já vai contextualizando mais as histórias com eles, vai tendo essa similitude, né? Exatamente. E aí, de vez em quando, a gente apresenta para eles também o livro que deu origem a algum filme. E aí eles se encantam muito mais, eles acham mais interessantes também. Tem também uma coisa que é muito interessante. Quando você lê o livro, né, o livro ele te dá muitos recursos, né? A nossa imaginação ela é muito vasta, ela é única, por mais que você queira descrever ela, só você tem aquela imagem. Quando você lê um livro e depois vê o filme, normalmente, às vezes, você fica um pouco decepcionado, né? É bastante comum, nós costumamos ter expectativas, e aí você lê um livro que é cheio de detalhes, cheio de riqueza, sua imaginação voa a mil, né? E aí quando você vai ver o filme, é o olhar do diretor, é a imaginação do diretor, e aí às vezes acaba não correspondendo com o que você imaginou, com o que você esperou, e aí vem uma frustração. Mas algumas vezes acaba casando, e aí também dá uma animação pro nosso leitor, nosso telespectador, né? Exatamente, obrigado. Outra curiosidade é, cada vez que você lê o livro, você presta atenção em um detalhe diferente. Com toda certeza. Eu tenho o hábito de ler todos os anos O Pequeno Príncipe e o Alice no País das Maravilhas. E toda leitura eu descubro algo novo, é uma palavrinha que ganha um significado novo, que transforma totalmente a história para mim. Professor, eu quero que você dê algumas dicas para os nossos telespectadores que querem começar a ler. Qual que é, para ter esse hábito, ter essa sede, essa vontade, não se cansar? Como faz para você fazer isso? Olha, aí vai depender muito da idade dessa criança, desse adolescente ou até mesmo do nosso adulto. Podemos começar com textos curtos, como uma piada, como uma história em quadrinhos. E aos pouquinhos a gente vai aumentando. A gente vai ler um conto, vai ler um poema, a letra de uma música. Aí daqui a pouco a gente começa a ler um conto de 2, 3 páginas, até chegar num livro um pouquinho maior de 100 páginas, né? E daqui a pouco ele vai estar lendo um livro mais espesso, com 400, 600 páginas. E não vai se amedrontar, né? Falar, é muito grande esse livro. Não, pelo contrário. A hora que você mergulha na história, ela te prende e é igual os seriados que a gente tem aí nos streams. Você não quer parar mais de ler até saber o final, né? Você quer ver o final. Exatamente. Acho muito importante, né, a gente sempre valorizar aqueles que nos ensinam não só os conceitos, mas valores também. Com toda a razão. Aqui na escola nós temos uma preocupação muito grande, não só aqui e as outras também, de ensinar valores morais, cívicos, de formar um cidadão por completo, seja pelo lado afetivo, pelo lado do raciocínio lógico, pelo conhecimento e também pelos hábitos de cidadania. Esses são primordiais, né? Exatamente. E aí, como eu falei agora há pouco, a participação da família é essencial nesse momento, porque não adianta eu, professor, ensinar aqui se em casa ele não vê o exemplo também. Então, assim, tem que andar casadinho. É igual aquela engrenagem de máquina, são 3 elementos: o aluno, a família e a escola. Tem que estar tudo alinhado para funcionar. Tudo em equilíbrio. Gente, eu perguntei para ele em off, quase enlouqueci. Quantas turmas mesmo você tem? Hoje são 18 turmas. 18 turmas. Tira uma média aí de 30 alunos por sala, é muita prova para corrigir, hein? Em média, 600 provas e quase sempre na mesma época, né? E não são de múltipla escolha, né? Um momento sim, outro momento não. Eu costumo mesclar as questões, porque o aluno precisa desenvolver a escrita também, explicar o raciocínio dele. Na prova discursiva ele tem a oportunidade de explicar o raciocínio dele, e aí eu posso acabar considerando mais coisas a resposta. Na prova objetiva ela é muito mais fria, ou acertou ou errou, aí ele não tem outra chance. O senhor considera que a formação do professor ela é inclusiva para as necessidades das pessoas especiais? Olha, Michele, hoje no nosso meio da universidade, da academia, nós temos uma preocupação bastante grande em relação a incluir o nosso aluno. Hoje, a pessoa que se matricula no curso de licenciatura, ele vai ter o curso de didática, ele vai ter um pouquinho de noção de Libras, né? Para poder trazer esse aluno especial para dentro da sala de aula e incluí-lo dentro do ambiente escolar. Só que ele ainda é um processo inicial,
que ainda precisa ser aprofundado bastante, precisamos de apoio. Eu, por exemplo, aqui na escola, eu tenho alguns alunos especiais que têm laudo de déficit de atenção, de dificuldade de leitura, né? Temos também aqui na escola casos de alunos que têm dificuldade de audição, né? Às vezes até a audição total não falta neles, e aí a gente precisa de um intérprete de Libras. E às vezes, se o professor tem um domínio um pouco maior sobre esse conhecimento, ele pode conseguir se comunicar diretamente com o aluno, que acaba gerando uma interação muito maior. Uma empatia, né? Quer dizer, isso faz com que o aluno se sinta incluído e respeitado com a sua diferença. Respeitado, incluído e bastante valorizado. Ele se sente de igual para igual. Nossa, isso é muito importante. A educação é para isso, para igualar, não para diferenciar. É isso, a educação ela vem para dar condições iguais àqueles que são diferentes. Este ano a gente está com um projeto do aluno leitor, surpresa para eles ainda não sabem. O aluno que mais fizer empréstimos e ler os livros, ele vai ganhar um prêmio no final do ano. Isso também é uma maneira de você incentivar mais, né? Fazer essas promoções, essas gratificações. Com certeza. E nesse momento, como o projeto é surpresa, a gente quer incentivar, quer valorizar aquele aluno que fez isso de forma espontânea, né? Sem ter essa questão da premiação como estímulo. A gente quer que surja de dentro deles mesmo. Por isso que é tão difícil a missão do professor. Porque tem aluno que dá vontade de jogar um giz, que da minha época. É verdade, saudades da época do giz também. Gostava, a letra saía mais bonita. Mas assim, nós temos alunos com bastante dificuldades, tanto de conhecimento quanto de disciplina. E aí cabe ao professor fazer essa mediação e o equilíbrio entre a turma, né? Ó, vamos continuar lá? Vamos sair andando pela escola? Vamos agora para o pátio, onde o fervo está acontecendo, né, professor? Saímos da biblioteca, aliás, a gente fez um tour aqui, né? Fomos para a sala de aula, fomos para a biblioteca e agora estamos no pátio, onde a interação, a coletividade realmente se relaciona e tem que ter isso também, né? O lazer. Exatamente, o momento do lazer é o momento que o aluno é o protagonista, é ele quem faz parte da interação, da apresentação, na parte musical, na parte das danças, na festa, no desfile, e o lazer é o momento que ele aprende também a como se comportar nos ambientes e se divertir também, né? Eles estão aqui prontos para tocar. Eu quero me despedir. Muito obrigado, professor. Parabéns pelo seu dia. Homenagem ao senhor e a todos os professores que constroem com tanto amor, dedicação a nossa sociedade, não é verdade? Obrigado, Michele, pelo carinho, pela homenagem. Fico bastante feliz com esse carinho de todo mundo, né? E um feliz Dia dos Professores para todos nós colegas também. Tá certo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de compartilhar, de curtir no nosso canal do YouTube, não é? E não se esqueça, me chama que eu vou. Um beijo e um queijo. Até o nosso próximo encontro.